Olá, meus irmãos da Seara Espírita Jesus Gonçalves. Tudo bem com vocês? É um prazer, mais uma vez, estar aqui presente, conversando sobre Espiritismo, falando sobre o Evangelho de Jesus para essa casa espírita. E nós, meus irmãos, no dia de hoje, nós vamos tecer nossas reflexões acerca daquela passagem do Evangelho, o que a gente conhece como aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E a gente vai começar essa nossa exposição, e me permitam ler para vocês essa passagem evangélica. Vamos lá. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Está em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. A outra passagem é a passagem chamada da mulher adúltera. Começa assim. Então lhe trouxeram os escribas e fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se Jesus, lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu tampouco lhe condenarei. Vai, e não peques mais. Está em João, no capítulo 8, no versículo de 3 a 11. A gente, meus irmãos, vai começar falando de que a lei de apedrejamento da mulher adúltera era algo normal para aquela época, mas ela se constitui, essa lei de apedrejamento, numa das atitudes mais injustas da história da humanidade. A gente vai observar que essa lei de apedrejamento, que estava lá, uma lei mosaica, ela vai de encontro à lei divina, à lei natural, à lei de Deus, pois a lei de Deus é uma lei lastreada no amor. Então a gente vai observar de que essa lei de apedrejamento ela vai de encontro à lei de Deus, porque a lei de Deus ela não precisa de retificações, a lei de Deus é eterna e imutável. E a gente vai observar então que a gente depreende que essa falsa religião dos escribas e fariseus, né, essa pseudo-religião, ela estava mais vinculada aos aspectos formais da lei mosaica do que ao verdadeiro sentido do cristianismo, que é a pureza da sua origem, da lastreado no amor. Então a gente observa de que Jesus estava na passagem, como diz, num lugar público, né? E que esse grupo de homens se aproxima dele e coloca a mulher assustada, né, no centro de uma roda, e aí começa a exigir de Jesus uma posição dele diante da lei. Ora, meus irmãos,
Jesus ele não tinha nenhuma autoridade civil ou religiosa para libertar aquela mulher da morte. Mas, tampouco o mestre se atemoriza, fica com medo, fica com horror, ele não acusa ninguém, ele não tenta convencê-los a mudar de ideia. E mais, ele chega a se agachar e começa a escrever com o dedo na terra. E aí a gente vai observar de que Jesus nos mostra que não é apedrejando os outros que nós vamos conseguir modificar as pessoas, a sociedade. Ele mostra para a gente que não é apontando os erros, censurando, condenando, desejando punir os outros que a gente vai melhorar a nossa vida, o nosso convívio na sociedade. E magnanimamente ele nos mostra e nos traz a máxima, como Allan Kardec diz nas instruções do capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus traz à tona a máxima da indulgência, essa virtude tão maravilhosa. Jesus nos mostra a indulgência como um dever e mais. Ele diz que não existe quem dela não necessite para si mesmo. Então ele deixa claro que a necessidade da indulgência todos nós temos. Nós que somos espíritos ainda imperfeitos, sujeitos a erros, a enganos, a omissões. Nós que ainda somos aqueles anjos caídos que precisam de consolo. Nós os que precisamos ser consolados. Mas o que é indulgência? Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que a indulgência é uma disposição para perdoar culpas ou erros dos outros. É termos clemência, misericórdia. E nós somos capazes disso, nós ainda que estamos num planeta de provas e expiações, a gente vai saber, meus irmãos, que é um ato difícil de se praticar. Porque, como diz André Luiz, nós ainda não trazemos espontâneo em nós as virtudes. Então exige exatamente um esforço interno nosso para que a gente possa vivenciar, para que a gente possa passar para os outros. E Emmanuel nos diz que a gente tem que se obrigar, se forçar a praticar as virtudes. E a gente se forçando, se obrigando, a gente vai, em determinado momento, adquirir o hábito. E aí a gente continua a prática incessante. E depois dessa prática incessante, nós vamos observar que essa virtude vai estar espontânea dentro de nós. Meus irmãos, esse esforço ele tem que ser feito por todos nós para qualquer uma das imperfeições que nós trazemos dentro de nós. É aquele trabalho útil que nós temos que fazer. É aquilo que a gente tem que entender. E em relação à indulgência, que é a virtude na qual nós estamos falando em relação a essa passagem evangélica, a gente entende que, como nos diz Kardec, que a gente não deve julgar os outros com mais severidade do que julgamos a nós mesmos. Nós temos que ser indulgentes para com os outros e severos para com nós mesmos. Porque antes da gente reprovar, censurar, condenar os outros, nós devemos levar em conta se essa mesma reprovação que a gente está fazendo, ela não poderia ser aplicada a nós mesmos. E aí a gente vai entender que muitas vezes a gente condena, censura o erro alheio, e quando é nós que praticamos, nós gostamos de justificativas, né? Enviesadas, não foi bem assim, veja bem, a gente vem querendo mostrar um caminho que justifique o que a gente pratica. Sejamos exigentes e severos, novamente repetimos, conosco mesmo. Não é acusando os outros, as faltas dos outros,
que nós vamos transformar o mundo. Porque se a gente vai censurar e começa a denegrir o outro, a diminuir o outro, a gente vai fazer com que o outro seja desacreditado, ele com ele mesmo, ou a sociedade para com ele. E aí a gente pergunta, então criticar, a gente não pode então criticar o que está errado? O próprio Allan Kardec nos fala que pode ter dois motivos, dois, meus irmãos, para a gente censurar a conduta alheia. Um é porque a gente quer reprimir o mal, é o primeiro motivo, e o outro é porque a gente quer desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Ora, desacreditar os outros cujo ato está sendo praticado, então a gente não está fazendo pelo bem da pessoa, e sim a gente está incorrendo em maledicência, em maldade. Estamos aproveitando o pano de fundo da imperfeição moral do outro, né? Mostrando o quanto ele está errado, mas nós não vemos dentro de nós que, na verdade, nós é que precisamos também dessa reeducação de sentimentos e emoções, de que a gente tem que partir reconhecendo as nossas faltas. Então, sim, a gente pode, esse é um motivo de que muitas vezes nós criticamos e censuramos o outro. O primeiro motivo, óbvio que é o motivo correto, era para reprimir o mal. Mas ainda assim, meus irmãos, para reprimir o mal, tal qual o mal da prática da mulher adúltera, que, aliás, como o próprio Mestre Jesus mostra, a gente vai observando de que ela sozinha não praticou o ato. E cadê o adúltero? Aliás, tem um texto de Emmanuel que se chama E o Adúltero? Porque para se cometer a falta do adultério, precisa-se de pelo menos duas pessoas. Então a gente vai entendendo que são dois pesos, três medidas. Aí a gente vai mostrar que para reprimir o mal, a gente precisa, como eu falei lá acima, não de autoridade civil perante Deus, não precisamos de medalhas, títulos, posição social. Nós precisamos é de autoridade moral. Meus irmãos, a gente tem um motivo de reprimir o mal, sim, da sociedade, mas devemos saber fazê-lo. Devemos saber fazê-lo com acolhimento, com afetividade. A gente tem que levar em conta os atos pelos quais nós vamos reprimir, e muitas vezes nós já o praticamos ao longo das nossas várias vidas. A gente tem que fazer com o nosso irmão, mas no sentido de acolhimento, do olhar por cima, do mostrar a ele o que nós erramos e que não queremos que ele erre. A gente vai observar que Jesus nos fala isso em uma outra passagem, quando ele diz que nós tentemos nos reconciliar, conversar com o nosso irmão em secreto. A gente não precisa fazer estardalhaços, vozerios. A gente não precisa alastrar o mal que vê em outrem, e sim dulcificá-lo. Porque senão o outro se revolta contra nós e gera ainda um mal maior. Então nós, em vez de sermos um catalisador, aquele que vai diluir, vai melhorar, vai ajudar o irmão a diluir uma imperfeição, nós estamos, como diz o ditado popular, colocando mais lenha na fogueira. Então, para nós termos essa capacidade de conversarmos com o outro, nós precisamos já ter se desvencilhado dessas imperfeições. Ou já termos, meus irmãos, um conhecimento moral dentro de nós, a fim de que possamos passar para o outro. Porque isso não deixa de ser um ato de caridade, que, aliás, é o ato que Jesus faz, ele que é procurador de Deus. Deus nos dá misericórdia, nos permite o livre-arbítrio dos nossos atos,
mas Ele quer responsabilidade. Ele quer que quando nós plantemos, nós saibamos efetivamente o que estamos semeando, porque nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. E a gente vê isso na passagem do Evangelho. Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus em contradição. Se Jesus pedisse para eles soltarem a mulher, eles iam acusar Jesus de estar sendo contra a lei. Se Jesus dissesse, não, apedrejem-na, ele estaria descumprindo com o próprio ensinamento que ele vinha ensinando para as pessoas. Então, a gente vai buscando entender de que o ato de censurar, ele está ligado diretamente à autoridade moral daquele que a pronuncia. Então, a gente tem que abdicar do orgulho, dessas chagas, do egoísmo, para a gente ter a humildade, a consciência íntima de que a gente precisa se melhorar. E que a gente se melhorando, nós vamos também dando exemplo para aqueles que estão em nossa volta. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a prática do bem é o único caminho. Isso me faz também lembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Ou seja, ele pergunta para o Espírito de Verdade o que Jesus entende por caridade. E o Espírito de Verdade dá aquela resposta que me faz também lembrar a época de juventude espírita, do BIP, as maneiras para nós decorarmos, né, as questões do Evangelho. BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ora, é o que precisamos. Nós precisamos ter essa benevolência, essa boa vontade para com alguém, expressa nas suas mais variadas formas. Nós precisamos ter essa disposição, essa indulgência para perdoar os erros e culpas, ensinar os nossos irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a praticar, a perdoar as ofensas, né? Porque é uma atitude interior de respeito para aquele outro que tem o direito até de ser infeliz, mas que a gente não pode se igualar a ele, né? O outro, ele se compromete com a divindade cada vez que ele ofende, cada vez que ele pratica uma iniquidade, cada vez que ele pratica uma atrocidade contra os seus irmãos. Mas cabe a nós perdoá-lo, pois ele se encontra ainda num caminho evolutivo, num estágio evolutivo, em que ele precisa daquele esforço interno para se superar. E isso a gente só adquire, meus irmãos, com a vivência ao longo das várias reencarnações. Tanto é assim que na própria passagem a gente vai observar que Jesus diz, que Jesus, quando observa, todos começam a se retirar a partir dos mais velhos. Olha a experiência, porque aqueles que têm mais vivência e veem e caem na real acerca dos erros que praticaram, dos inúmeros pecados, como na palavra deles, né, que eles cometeram ao longo da vida, então eles vão se reconhecendo mais pecadores do que os outros mais jovens e se sentem incapazes, né, de condenar um ato que eles também já praticaram. Então, essa é a sabedoria da vida. É a gente entender que nós não somos anjos. Nós não precisamos julgar, condenar os outros. Pelo contrário, nós precisamos instruir os outros. Amai-vos, instruí-vos, porque a gente vai entendendo de que ao longo da nossa trajetória de vida, todos nós trazemos pedras nas mãos.
E nós precisamos, meus irmãos, abrir as mãos para que essas pedras caiam, para que tornemos essas pedras, usemos elas em algo útil. Vamos pavimentar uma rua, fazer uma contenção, construir uma casa, mas não vamos ofender os nossos irmãos. Isso também me lembra o falecido palestrante espírita, grande orador Richard Simonetti, que ele dizia que o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, e sim o mal que nós fazemos quando reagimos mal a essas pessoas. É isso, meus irmãos, que nós temos que abstrair, que nós temos que eliminar, porque nós somos reflexos uns dos outros. Nós precisamos melhorar nossa psicosfera. Estamos num momento de pandemia ocasionado por conta dos deslizes, erros, equívocos. Nós, enquanto humanidade, ao longo dos tempos, nós precisamos vencer essa camada espessa de negatividade. E o caminho é a prática do bem. O não julgar os outros é o caminho. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz ecoa para a eternidade. Então, Jesus, sabendo disso, tendo essa máxima virtude da indulgência dentro dele, ele que é todo amor, ele vai e pergunta à mulher: o quê? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela disse: já se foram. E ele responde para ela na mais perfeita expressão de acolhimento, de afetividade e de estímulo: eu tampouco lhe condeno. Vá e não peques mais. Observem a sutileza, a utilização do amor, da caridade para com a mulher pecadora. Vá e não peques mais. Jesus diz o que a ela, dá o que a ela? Uma oportunidade. Ele, que veio transmitir os pensamentos de Deus para a humanidade, mostra que a oportunidade sempre será dada. Ele mostra que todos nós temos direito a nos renovarmos, a recomeçarmos, a nos ressignificarmos. Nós temos de estar pronto, meus irmãos, para mais uma batalha, mais uma luta diária contra os nossos obstáculos que são feitos por nós mesmos, né? Então a gente tem que entender, internalizar nessa resignação, aceitar as nossas faltas, os nossos erros e compreender as faltas alheias. A gente vai entendendo de que sempre é melhor nós praticarmos o bem e espalhar, do que nós ficarmos naquela situação de condenação, nos encharcando cada vez mais de imperfeições, nos encharcando das maldades que permeiam pelo mundo. Então a gente vai começar a entender que o ajudar é o tom do momento. E isso me lembra um texto de André Luiz, chamado Ajude Sempre, que vocês vão me permitir ler para vocês, que encerra exatamente esse trecho do Evangelho, da passagem da mulher adúltera. Vamos lá? Diz assim: ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer a luz. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire pedras nos outros. Transforme as pedras em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Em vão você censurará o espinheiro. Remova-o com bondade.
Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie-o a cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Não é muito bonito, meus irmãos? É isso que nós devemos estar prontos a ajudar sempre. Então, a gente vai entender de que as pedras que nós pensamos em jogar nos outros, que passou pela nossa mente, nós vamos utilizá-lo em algo de bom. Por quê? Porque a busca pela nossa perfeição, pela nossa plenitude, é a obrigação que nós temos. E sabermos que Deus, nosso Pai, que é todo soberanamente justo e bom, está sempre ao nosso lado. Então, confiemos, sirvamos a Ele, pratiquemos o bem, porfiemos no bem, como diz a veneranda Joana de Ângeles. Nós precisamos entender que o amor é o único caminho. Fique em paz, até a próxima. Jesus que abençoe a todos vocês.